Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta ciência. O mundo tá acabando? Ondas de calor extremo, tempestade, chuva em excesso. Tá ruim para a agricultura, tá ruim para nossa saúde, tá ruim para todo mundo. Mas será que esses eventos climáticos são resultado das mudanças climáticas ou é normal acontecer isso mesmo? Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Oi, gente! Será que a gente vai morrer? Sim, a gente vai morrer um dia, mas será que aquele fim do mundo tá acontecendo? Esses desastres climáticos parecem um prenúncio do fim, será? Mas, para falar desse assunto, eu chamei aqui uma velha conhecida aqui do Escuta Ciência, a Karina Lima, que vai agora se apresentar para você que está ouvindo pela primeira vez e não a conhece. Karina, bem-vinda de volta ao Escuta Ciência. E fica a pergunta, Karina, a gente vai morrer? Oi, Letícia, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, eu sou bacharel em Geografia, mestre em Geografia com ênfase em Análise Ambiental e doutoranda em Climatologia, tudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também sou professora em cursinho pré-vestibular popular e divulgadora científica, sempre comunicando sobre clima e meio ambiente com foco na emergência climática. Agora a gente vai falar de um assunto bem sério, né? As ondas de calor. Então, Karina, a gente precisa falar, né, desse assunto, embora muita gente não queira tocar nesse assunto, tem gente que pensa assim, não, o pior só vai acontecer quando eu não estiver aqui mais. Então, chega, não vamos falar disso, não tem o que ser feito, vai acabar o mundo e pronto. Mas é necessário a gente falar porque a gente está sentindo efeitos muito graves para a nossa saúde. A gente sabe que os efeitos das ondas de calor vieram aqui no Brasil recentemente e acabaram comprometendo a saúde aí de muita gente. A gente teve relato de morte, né? Registro de morte em decorrência disso. Lá na Europa, quando teve, então, uma onda de calor recentemente, também nós tivemos muitas mortes. Acho que no último ano, se eu não me engano, na Europa foram 60 mil mortes por conta do calor. Então a gente precisa falar disso, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente, Karina, quais os tipos de ondas de calor, pra gente fazer uma aula pro pessoal mesmo, pra gente entender bem como que funciona isso, como que esses eventos têm relação com mudança climática, com aquecimento global. Mas vamos começar falando quais os tipos de ondas de calor, né? Para você explicar aí pro pessoal. Então, pode ter diversos mecanismos envolvidos, né? A atmosfera é muito dinâmica, é um sistema caótico, né? Até por isso as previsões do tempo a longo prazo são difíceis, são pouco confiáveis, mesmo com tudo que a gente já avançou nesse sentido, mas é sistema caótico, então é realmente
as previsões são mais confiáveis no curto prazo. As ondas de calor, elas podem ser tanto secas quanto úmidas, e aí entra também uma questão de sensação térmica. Então, quando a gente tem ondas de calor secas, a temperatura que a gente vê no termômetro é muito próxima da temperatura que nós sentimos mesmo. Já quando é uma onda de calor úmida, a sensação térmica dispara, porque a nossa sensação com ela é diferente, né? Nós eliminamos calor pela transpiração e isso precisa evaporar. Então, se a transpiração não consegue evaporar, o corpo não consegue regular a sua temperatura. E num ambiente muito úmido, essa evaporação fica dificultada. Então, por exemplo, essas últimas ondas de calor que nós tivemos, muito intensas desde o final do inverno, em geral começaram como ondas de calor secas. A gente chama de domo de calor, que é um fenômeno que ocorre quando uma área de alta pressão permanece algum tempo numa mesma região, prendendo o ar quente. É um padrão atmosférico, né, uma massa de ar quente que fica presa ali sob esse sistema de alta pressão. Isso cria condições favoráveis, secas, para um período prolongado com temperaturas altas. E aí, esse sistema está bloqueando a umidade ali, e essa umidade fica ao redor, né, na periferia desse sistema. Mas quem está ali dentro do domo de calor é esse calor seco. Mas agora a gente está entrando, por exemplo, no verão, a gente está entrando no período chuvoso, então é possível que a gente continue tendo ondas de calor, talvez ondas úmidas, né? Que aí pode ter características um pouco diferentes, mas ambas são terríveis. Olha, eu sei que são terríveis pelo que eu senti aqui, assim. Eu tive que usar um ar-condicionado que estava parado há 2 anos. Esse ano, eu me mudei de apartamento e ar-condicionado portátil que eu não usava não usava em 2 anos. O lugar que eu moro é relativamente fresco e no verão não tá nem tendo necessidade. Só que com essas ondas de calor, foram dias muito difíceis. Eu não sei como que ficou aí pra você, Karina, que você tá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu não sei como que foi aí, né? Eu sei que no Rio Grande do Sul é muito quente, pelo menos no verão. Na região de fronteira onde a minha avó mora, é assim, insuportável. E esse calor que atingiu São Paulo foi semelhante ao que eu sentia lá, que é uma região de fronteira que tem o quê? Umidade, porque tem o Rio Uruguai que passa ali, né? E aí você tá falando do calor úmido, então faz todo sentido pra mim isso. Mas uma coisa que eu queria saber, Karina, essas ondas de calor, elas têm relação só com El Niño? Porque a gente fala muito de El Niño, e quem geralmente é negacionista, né, a respeito das mudanças climáticas, de aquecimento global, fala que isso não tem nada a ver com aquecimento global, que só tem a ver com El Niño. Mas qual que é a contribuição, o papel aí de El Niño, de aquecimento global nesses eventos extremos, né? Especialmente esses de calor que a gente sentiu recentemente, que a gente tá sentindo, né? Porque não tá frio, né? Em lugar nenhum tá frio, eu acho, nessa época. O principal fator é o aquecimento global antropogênico, ou seja, causado pelo homem. E o El Niño é um fator que contribui, de fato. O El Niño, ele contribui para o aumento das temperaturas globais e, inclusive, ondas de calor na América do Sul. Mas, para a gente ter uma ideia, a gente teve uma onda de calor bem intensa em meados de setembro e foi feito um estudo de atribuição para verificar. Esses estudos a gente consegue analisar o papel das mudanças climáticas, né, num determinado evento extremo. Então, foi feito um estudo de atribuição para aquela onda de calor para determinar qual o papel de cada coisa, né? E foi determinado por esse estudo que, graças ao aquecimento, foi o aquecimento global antropogênico que tornou aquela onda de calor pelo menos 100 vezes mais provável, além de mais intensa, 1,4 a 4,3 graus Celsius mais quente, mais extrema, né? E o papel do El Niño, ele teve um papel, né, nos padrões meteorológicos de grande escala,
mas a contribuição direta dele para o calor foi pequena, comparado à contribuição do sinal, né, das mudanças climáticas antropogênicas. É assim, bem assustador, né, quando a gente olha essa questão da temperatura. Porque a gente teve um aumento muito grande na temperatura ao longo dos anos, né? E dizem, né, eu li por aí, dizendo que esse ano tende a ser o ano mais quente em 125 mil anos, se eu não me engano. É isso mesmo? Ou eu vi errado? É isso mesmo. O que acontece é que já é virtualmente certo, já o ano não acabou, só por isso que a gente ainda não bateu o martelo, né? Mas é virtualmente certo que 2023 vai ser o ano mais quente do registro instrumental, superando o ano de 2016, que é o mais quente até então, né? Recordista. Uhum. Inclusive, o ano de 2016, ele foi um ano de El Niño também, né? Ou a gente chama de El Niño Godzilla. Foi um El Niño Nossa. muito intenso, que ele durou de 2015 a 2016, e 2016 é o recordista até então. Depois nós tivemos, o El Niño acabou, aquele El Niño, e aí nós tivemos um período de arrefecimento. Claro, o El Niño, anos de El Niño são esses picos mesmo, né? Eles são mais quentes. Mas não quer dizer que ele seja o principal fator, porque a cada ano de El Niño, com o aquecimento global continua crescendo, vai sendo pior, né? Sim. Então, agora em 2023, que nós estamos com El Niño de novo, vai superar 2016, né? E vai virar o ano mais quente do registro instrumental, e não só do registro instrumental, como provavelmente também dos últimos 125 mil anos. A gente não diz assim, é difícil a gente afirmar com toda certeza, porque a gente usa dados diferentes, né? O registro instrumental é desde quando a gente tem todos os instrumentos para fazer as medições. Agora, antes disso, para períodos anteriores, a gente utiliza proxies paleoclimáticos, que aí pode ser anéis de árvore, testemunhos de gelo, sedimento oceânico, vários tipos de coisas que nos dão, que a gente consegue reconstruir como era o clima do passado. Então, só que a gente não consegue fazer uma reconstrução fina, né? Não tão detalhada, não tão confiável quanto as medições que nós temos agora. Mas a gente tem valores assim confiáveis o suficiente, a gente tem reconstruções confiáveis para dizer que é muito provavelmente também o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Então, às vezes, tem alguns pesquisadores que não gostam de misturar os dados, né, as fontes diferentes de dados, mas é bem tranquilo dizer isso, que é sim muito provável que seja o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Nossa, isso é muito assustador, né? Porque a gente vem de uma época, nos últimos anos, que tem se tomado um cuidado, falando que a gente precisa impedir o aumento da temperatura global, mas, ao mesmo tempo, a gente atinge essa marca que é muito triste e dura, né? Porque a gente não sabe o que fazer, bem dizer. Eu entendo quem fala que a gente já tá num ponto que é melhor não fazer nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é impossível, mas é complicado, né, porque a gente ainda pode fazer coisas, né, assim, primeiro eu queria que você explicasse pra gente quais as tendências, né, de longo prazo, e para depois a gente também comentar um pouco, né, depois sobre o que a gente pode fazer, porque parece que a gente não pode fazer nada, a sensação que dá é que não pode fazer nada, e aí ao mesmo tempo a gente vê países fazendo algumas ações, pessoas plantando árvores, eu tô tentando me lembrar que país que foi, que foram plantadas milhões de árvores num feriado, então essas coisas dão um pouco de esperança, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o que aconteceu esse ano, eu vejo, por mim, pelo que eu senti de calor nessa época, que eu nunca senti em São Paulo tanto calor assim, né? Eu vejo que a gente tá num ponto muito, assim, parece que é um ponto meio quase que irreversível. É isso mesmo? Eu tô errada? Como que nós estamos? Como que a humanidade está caminhando? A gente está
Bom, a humanidade, o homem está aquecendo o planeta, né, pela emissão de gases de efeito estufa, especialmente pela queima de combustíveis fósseis. E aí a gente tem esse calor, essa energia preso aqui na nossa baixa atmosfera e o aquecimento do oceano, da superfície terrestre e da atmosfera. E esse aquecimento, ele traz consequências, né? Então a gente tem mudanças no clima, mudanças climáticas. O sistema começa a trabalhar de forma diferente porque a gente tem mais calor acumulado. Então tem muita energia acumulada no nosso sistema. E isso faz com que a gente aumente a incidência de eventos extremos. Então a gente está aumentando a frequência e a intensidade de eventos extremos, especialmente os de calor, afinal, o aquecimento global, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, uma curva de distribuição normal de eventos extremos relacionados à temperatura. A gente está colocando a média. E junto a isso, todo o sistema, com toda a sua curva de probabilidade, aumentando muito a ocorrência desses extremos de calor. Então, assim, a gente está deslocando essa média, né? Então, os eventos extremos de calor tendem a se tornar mais frequentes, mais intensos, mais extremos, até mais duradouros, enquanto os eventos extremos de frio eles vão continuar ocorrendo, mas o que diz o relatório do IPCC e os modelos é que deve haver uma diminuição dos extremos de frio. Eu tenho uma curiosidade. Uma curiosidade que talvez eu já tenha recebido essa pergunta de outra pessoa. Aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, faz sentido mesmo? Olha, o que pode ser verdade e o que pode ser mentira naquele filme? Olha, é bem interessante essa pergunta, porque eu até fiz um fio sobre isso, e foi um dos meus fios, assim, um fio que irritou no Twitter, né? Porque, assim, é claro, há muitos exageros hollywoodianos, né? Até para fazer um filme, né? As coisas têm que acontecer tudo muito rápido, tudo muito extremo, mas existe alguma ciência real por trás daquilo, né? O filme, ele trata de o que aconteceria se a MOC, que é uma circulação muito importante do Oceano Atlântico, parasse. Né, essa circulação leva calor, né, da região do Equador para o norte do Atlântico, e se ela para, tem consequências muito, muito preocupantes também, né? E aí poderia haver um resfriamento de algumas partes do mundo realmente. Então, assim, não seria naquela velocidade, não seria naquela intensidade, mas assim não é totalmente fora das possibilidades. Inclusive, esse é um assunto muito complicado porque o relatório do IPCC não dizia que era pouco provável a MOC está desacelerando, isso já foi comprovado, mas que era pouco provável uma completa parada neste século. Mas estudos recentes estão mostrando que, infelizmente, essa é uma possibilidade real, né? Um desligamento da MOC ainda neste século. É claro que tem gente levantando a questão, mas o método do estudo, a gente ainda não pode afirmar isso, e realmente não tem como afirmar ainda, é necessário mais estudos, mas assim, vários estudos estão apontando com diferentes métodos nessa direção de que é possível. Então, a gente está lidando com muitos... Isso é um tipping point que a gente chama, né? Um ponto de não retorno ou ponto de inflexão. Então, a gente tem vários tipping points no sistema terrestre, e quanto mais a gente aquece o planeta, mais a gente se aproxima desses pontos. Um outro ponto de inflexão está relacionado à Amazônia, né? A savanização da floresta amazônica, onde ela se torna um outro tipo de floresta. Ela não é mais a floresta amazônica, né? E a gente também está se aproximando muito desse ponto de inflexão. Nossa, é importante, né, a gente falar da floresta amazônica. O Amazonas tem sofrido nesses últimos meses, a gente acompanhou com eventos de seca muito grande, mas que fizeram ali rios tão importantes da região que são utilizados para navegabilidade e escoamento de um monte de materiais, né, que foram secos, né, completamente por conta dessas alterações que a gente sabe que tem relação com desmatamento, mas esse ponto de savanização da Amazônia, eu não, como não é na minha área, né, eu não tinha conhecimento que a gente estava nesse ponto especificamente. O ponto de inflexão da Amazônia, ele está relacionado principalmente a desmatamento
e o próprio aquecimento global. Então, com o aquecimento global, a floresta ela está entrando num contexto mais quente e mais seco. Isso também vai empurrando ela para o ponto de inflexão. Então, é por isso que quando a gente fala em salvar a Amazônia, a gente precisa agir nas duas frentes. É tanto acabando com o desmatamento quanto freando o aquecimento global, porque só uma das duas coisas pode não ser suficiente, não vai ser suficiente. É difícil, né? A gente vive aí. Viveu tantas coisas nesses últimos anos, né? A respeito de desmatamento na Amazônia, de também destruição de outros biomas, como o Cerrado. Eu, que sou do Mato Grosso do Sul, acompanhei ao longo dos anos o quanto o Cerrado foi sendo destruído por conta da agricultura, do agronegócio. Infelizmente, eu vejo assim, por exemplo, regiões na minha cidade natal, regiões que tinham matas muito grandes, matas que eram matas até que, quando a gente era criança, a gente ia por ali, andava por ali, ou então que a gente ia em rios ali próximos, que não existem mais, e hoje são somente lavouras, somente a gente tem plantação de soja, de milho, e é isso, a paisagem mudou, e quando não tem nada plantado é aquela terra, sabe, aquele terreno que só tem terra, aquela terra vermelha, é uma coisa bem, bem triste, eu acho muito triste. E eu acho até que dá pra gente aproveitar isso para falar um pouco mais do El Niño, porque o El Niño ele tem essa influência muito grande, né, de causar mais chuvas no sul do Brasil e mais seca no norte e no nordeste. Geralmente é isso que ele faz, né? E a gente está vendo que ele certamente está contribuindo muito para a seca na Amazônia, tendo essa seca histórica que nós estamos observando. Mas uma coisa interessante de ressaltar é que o próprio aquecimento global está potencializando os efeitos do El Niño e da Laninha também, né? Do ENSO, que é o fenômeno, né? Que inclui El Niño, Laninha. Então, assim, os efeitos deles, em geral, são mais ou menos conhecidos. Mas com o aquecimento global, nós estamos potencializando esses efeitos. Então, o que era para ser de uma forma acaba se tornando muito pior, né? E também já tem estudo que fala sobre o papel, a influência do aquecimento global, inclusive na variabilidade desses fenômenos, né? Que a gente está alterando a variabilidade deles de uma forma que nem todo El Niño ou Laninha é igual ao outro, nem todo fenômeno é exatamente igual ao outro. Então a gente separa e a gente pode ter eventos de El Niño fracos, moderados, fortes, né? E só que a gente, alterando a variabilidade deles, a gente estaria aumentando a quantidade de vezes em que a gente vai ter o fenômeno forte, inclusive, né? Então, isso ainda está sendo estudado, precisa de mais estudo, ainda não é um consenso, essa parte de alterar a variabilidade do fenômeno, mas tem estudo já apontando para isso, né? E a potencialização dos efeitos, isso é o óbvio, né? Num contexto de aquecimento global, onde todos os extremos ficam potencializados. Então, embora, assim, eu saiba que, por exemplo, na região do Mato Grosso do Sul, a principal atividade econômica é o agronegócio. Quem é de lá, quem conhece a região, sabe que essa é a principal atividade econômica. Mas eu acho que a gente também tem que começar a repensar como que essas atividades são executadas, porque eu vejo que muito, muito mesmo foi desmatado. Eu fiz uma viagem para o Pantanal ano passado e andando no Mato Grosso do Sul, eu só vejo mesmo plantação. E é bem triste, porque é uma coisa assim que você, às vezes, quando você tá vindo do Pantanal, você vê toda aquela paisagem do Pantanal bonita, aquelas matas, assim, pequenas matas, mas você vê uma paisagem bonita do Pantanal e, de repente, acaba aquela paisagem e entra aquelas lavouras, né? Aí você entra com
soja, milho, é o que tem, né? E eu entendo que, mesmo sendo a atividade principal da região, a gente tem que começar a pensar como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai poder pensar num mundo melhor para as próximas gerações, porque a gente não vai viver o pior, eu acredito, né? Embora eu ache que, assim, o que a gente viveu nos últimos anos, eu acho que, nos últimos anos, aliás, nas últimas semanas, últimos meses, eu acho que foi muito ruim. Acho que até fiquei doente por conta de uma sensibilidade aumentada ao calor que me deixou bem debilitada, e aí veio uma alergia e me destruiu de vez. Mas, assim, embora estejamos vivendo isso, eu acredito que as próximas gerações vão sofrer muito mais. A gente tem como mitigar essas mudanças? Tem algum tipo de ação que a gente pode fazer de verdade, que pode surtir algum efeito em prevenir o pior em tão pouco tempo? Porque eu acho que o pior vai vir um dia, mas assim, mas que o pior chegue em tão pouco tempo. Uhum. Essa é a pergunta, assim, que todo mundo quer entender, né? Que todo mundo faz, e realmente é a pergunta mais importante a se fazer. É possível a gente frear o aquecimento global, né? O Acordo de Paris tem essa meta, a meta mais ambiciosa dele é limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Atualmente a gente está em mais ou menos 1,25, conforme Copérnicos. Então a gente está muito perto, né? E é importante a gente realmente focar nesse objetivo, porque o 1,5 já vai ser pior, né, do que nós estamos, do que o hoje. Então, Sim. mas é o melhor cenário possível. Então, a gente precisa focar no 1,5. Tem gente que já acha que é impossível a gente alcançar esse cenário, que a gente vai passar de 1,5, que a gente tem que focar no cenário de 2 graus, mas do 1,5 para o 2 tem muita diferença. Então, eu acho que a gente tem que focar no 1,5, porque mesmo se a gente não conseguir limitar a 1,5, 1,7 ainda é melhor que 2. Cada décimo de grau evitado importa e faz diferença, inclusive para eventos extremos. Então, a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter isso muito claro. Vamos fazer tudo o que é possível. Então, é por isso que a gente não pode deixar o fatalismo tomar conta. Porque a gente está numa década decisiva. O que a gente fizer agora vai dizer qual vai ser o nosso futuro, né? Então, por exemplo, para limitar o aquecimento global a 1,5, quais são as metas que a gente precisa fazer? Cortar cerca de 43% das nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e chegar ao net zero, ou zero emissões líquidas de CO2, até o início da década de 2050. Então, a nossa meta mais próxima é 2030 já. E a gente já está no final de 2023 e a gente ainda não conseguiu cortes, né, reais. Tudo indica que nós vamos atingir o pico em breve, até 2025, o pico das emissões, e que após isso a gente teria que ter uma redução muito, muito drástica, né, para ainda conseguir esse cenário de do 1,5, né? Mas assim, ainda, apesar das nossas possibilidades para este melhor cenário serem muito pequenas, a gente ainda tem chance. Então, se a gente deixar o fatalismo tomar conta agora, aí a gente não vai conseguir mesmo. Então, é agora que a gente tem que agir. A gente está perdendo a janela, como diz o próprio relatório do PCC, a gente tem uma janela de oportunidade que está se fechando rapidamente e a gente precisa aproveitar ela. Então, essa é a hora de arregaçar as mangas e fazer tudo o que tiver ao alcance para a gente conseguir o melhor cenário possível. E é interessante que esse ano de 2023, ele está sendo uma amostra do futuro, porque é possível que ele fique... quando a gente chega ao final do ano, a gente verifique que ele ficou em cerca de 1,5 ou até mais, né, em relação ao período pré-industrial, que é esse 1,5 da meta do Acordo de Paris. Então, é limitar o aquecimento global a 1,5. E é possível que este ano de 2023
a gente ultrapasse um pouco isso na média anual, em comparação com o período pré-industrial. Mas não é ainda o fim, sabe? Não quer dizer que seja impossível alcançar a meta do acordo, porque a meta do acordo é referente a uma temperatura sustentada, né? Um longo prazo. Né? E esse 1,5 de agora, se a gente ultrapassar, ele provavelmente é temporário, porque estamos em ano de El Niño. E geralmente após El Niño a gente tem uma arrefecida. Então, quando esse El Niño acabar, o ano de 2024 ainda vai ser com certeza muito quente, porque a gente ainda vai estar em ano de El Niño, né? E é possível que seja até pior que 2023. Mas, uma hora esse El Niño vai acabar e a gente vai ter uma arrefecida e talvez não seja tão ruim quanto foi no 2023 e 2024. Lembrando que isso não quer dizer que o aquecimento global parou, ele continua aumentando, né? Mas é natural essas variações em anos de El Niño e Laninha. Então, se a gente realmente ultrapassar 1,5 este ano, na média anual de 2023, ela provavelmente é uma ultrapassagem temporária. Né? E o Acordo de Paris trata do valor sustentado, né, de longo prazo. Então, a gente ainda não chegou nele. É importante manter isso em mente, porque depois a gente talvez vai ver notícias sobre isso, e é para a gente não se desesperar, porque ainda não quer dizer que essa meta está fora de questão. A gente não vai morrer ainda. Ainda não. Mas assim, Karina, a gente vê algumas coisas mudando no mundo, pouco a pouco. Por exemplo, a gente vê carros chegando, carros elétricos. É lógico que são carros que custam muito, ainda são muito caros. E é lógico que, com o passar do tempo, vão se tornar comuns, porque a gente vê que tem países que querem mesmo atingir meta, que têm se esforçado. Por outro lado, a gente vê muita gente ainda pensando que o petróleo é a nossa fonte de energia única e que a gente não pode pensar que isso vai acabar. Mas a gente sabe que essas emissões vêm, né, de combustível fóssil, e não só isso, né? Tem outras atividades aí que podem ser lesivas também, podem levar ao aumento da temperatura. E assim, eu fico pensando, será que o mundo tá só no documento, na papelada, se comprometendo aqui e ali e não tá fazendo nada, né? Porque assim, a gente só vê algumas coisas, parece que tá começando a pensar. Para atingir tão rápido vamos dizer assim, uma meta, de atingir a meta que eu tô dizendo, de não deixar aumentar mais ainda, a gente já deveria ter se mexido muito mais, eu acho, ou eu tô errada? Com certeza tá muito certo, Ale, porque é até frustrante, né, que quando chegam as COPs, a gente vai começar uma COP agora, né, e as COPs é quando os líderes se reúnem para discutir tudo isso, as metas de cada país, meta de curto prazo, e a gente vê os anos passando, as COPs passando, e a gente ainda não conseguiu diminuir as nossas emissões, frear um pouco o aquecimento global. Então, é frustrante, de fato, né? Dá uma desesperança, assim, de que será que a gente realmente vai conseguir, né? Mas é importante, assim, que a gente lembrar que recentemente a Agência Internacional de Energia lançou um relatório dizendo que o caminho do 1,5 ainda é possível, né? Apesar das nossas baixas chances de alcançá-lo. Mas para a gente alcançar, a gente não pode abrir novos poços de petróleo e gás, né? Então, sempre que surge aí um debate sobre o petróleo na foz do Amazonas, não só no Brasil, né? Rosebank é um exemplo também. Isso deveria estar fora de questão, fora de cogitação, tá? Porque a vantagem econômica que isso pode vir a trazer não compensa o que nós estamos perdendo. Sim. A gente não pode abrir novos poços de petróleo, não existe economia em terra arrasada. A gente não pode. A gente vai ter que fechar poços de petróleo para alcançar esse cenário, né, do 1,5. Então,
realmente não deveria nem entrar em debate, mas infelizmente eu acho que muitos dos nossos tomadores de decisão ainda não estão bem informados o suficiente, ou se estão, não se importam o suficiente, né, para tomar as decisões corretas, né, para o nosso futuro. E não é só para o futuro dos netos, não, né? É para o futuro dos filhos, para o futuro deles mesmos, é o nosso futuro. A gente está vendo um aumento exponencial aí, a gente está vendo eventos extremos. Olha quantos recordes nós tivemos no ano de 2023, né? Então, o aquecimento global ele está sendo bem previsto pelos modelos. Os modelos estão tá dentro do que era esperado, né, conforme as nossas projeções, mas vamos dizer assim que as consequências, os efeitos desse aquecimento estão piores do que o que nós imaginávamos e do que era previsto. Então, não dá mais para a gente perder nenhum tempo analisando opções que não deveriam mais ser cogitadas. Que não deveriam mais ser opções, né, de energia. Eu fico pensando assim, lógico, nós vivemos num mundo capitalista e o capitalismo colocou o petróleo como o centro da riqueza dos países, tanto que a gente sabe hoje países que têm petróleo têm uma riqueza muito grande e isso o petróleo, ele é um sinal de riqueza no nosso mundo, como é. E é lógico que quando há a possibilidade de explorar e ter aí, abrir a possibilidade de ter postos de petróleo no país, eu acho que, sim, brilha os olhos, né, nesse mundo capitalista. Não, vamos enriquecer o país, nós conseguimos explorar petróleo aqui, então podemos enriquecer o país, trazer desenvolvimento para o país. Só que não se pensa a longo prazo. Eu vejo que pela pandemia a gente viu que as pessoas não costumam pensar no longo prazo e não costumam fazer planejamento nenhum. E agora o que a gente está vendo é assustador, justamente por falta de decisões que poderiam mudar o mundo tal como é. Parece que tem sempre os países estão esperando sempre o próximo. Não, eu vou esperar o outro país anunciar alguma coisa mais drástica que daí eu anuncio. E fica assim, um esperando pelo outro e nada acontece. E assim, basicamente a gente consegue ver que são, sim, as atividades humanas que estão fazendo, né, esse rebuliço todo com o clima e fazendo a gente sofrer e aumentando a temperatura global. A gente sabe que são as atividades humanas, a gente sabe onde mexer, onde planejar mudanças, né? Mas o ser humano acha que ainda tem um pouquinho de tempo para aguentar, que o mundo ainda pode aguentar um pouco. A gente aqui no Brasil teria chance de mexer com energia renovável, né? Mas não tem, né? O argumento de algumas pessoas é de que a gente tem que abrir novos postos de petróleo para financiar essa transição energética. O que é um argumento terrível, porque a gente já perdeu esse tempo, a gente já perdeu 50 anos, a gente não tem mais como fazer isso. Agora tem que ser tudo na urgência mesmo, né? A gente não pode abrir novos postos de petróleo. Então, isso está ligado à nossa habitabilidade, ao nosso bem-estar nesse planeta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático do dia que a gente vê no nosso dia a dia. Teve um estudo realizado a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, sobre tendências, né, que a gente vem observando nas últimas décadas no Brasil. Então, eles pegaram analisaram o período de 1961 a 2020, estabeleceram de 1961 a 1990 como período de referência. E depois eles foram analisando 3 décadas, né? 91 a 2000, 2001 a 2010, 2011 a 2020. E só falando de ondas de calor, a gente viu que no período de referência, o número de dias com ondas de calor não ultrapassava 7, em média, por ano. Para o período de 91 a 2000, subiu para 20 dias. 2001 a 2010, 40 dias. 2011 a 2020, 52 dias, em média. Nossa. Então,
Olha essa diferença Nossa, de absurdo. 7 para 52 e numa questão de 3 décadas, né? É. Então, assim, é um aumento gradual, progressivo, né? E que esse tipo de dado devia dar suporte, tem que dar suporte à tomada de decisão, né? O clima já está mudando, já está nos afetando, a situação só vai piorar enquanto a gente não conseguir mitigar as mudanças climáticas, e isso é frear o aquecimento global, e para isso o mais urgente é acabar com os combustíveis fósseis e fazer rápida e sustentada, rápido e sustentado corte nas emissões. Pois é, é difícil, viu? Mas assim, a gente também pode, de alguma forma, tentar se adaptar também nessas mudanças, né? Porque elas estão aí, a gente, dentro do que a gente viveu já esse ano, eu vejo que a gente tem que sim ter medidas para adaptação. Porque, por exemplo, nós tivemos eventos muito trágicos, né? Nós tivemos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no show da Taylor Swift, uma moça que faleceu, né? E todo um cuidado no show que não tiveram com as pessoas que estavam lá dentro e que tinha uma sensação térmica absurda dentro do show. Nós tivemos outros eventos climáticos aí, não só do calor, mas também nós tivemos aí, por conta do El Niño, alguns problemas de tempestades muito graves, que desabrigou muita gente. Todas essas coisas. Primeiro, né, a gente sabe que tempestades, esses eventos podem ser previstos e a ciência tá ali aliada, deveria estar mais junto com os governos para poder prever e poder prevenir que pessoas sejam atingidas gravemente por esses eventos. Agora, a respeito do calor, a gente também pode, as políticas públicas também poderiam ajudar a gente a se adaptar um pouco a esse calor aqui no Brasil, não é verdade? Com certeza. Então a gente precisa ter um conjunto de ações em diferentes níveis, porque além da mitigação, né, das mudanças climáticas, que é frear o aquecimento global, é frear esse aumento de eventos extremos, a gente também precisa pensar na adaptação, que é diminuir as nossas vulnerabilidades e aumentar a nossa resiliência ao cenário que nós já temos, né? E isso inclui muita coisa, né? Ações diferentes, conjuntas. Então, por exemplo, sistema de alerta meteorológico precoce, melhorias em habitação, por exemplo, investimento em isolamento térmico das casas. Tem países que já fazem pintura de telhado com cores claras, né? Acesso facilitado e gratuito à água, a protetor solar. Tem que ter sombra disponível, arborização nas cidades. As cidades têm que ser repensadas. A gente precisa de arborização. Se fala também em pontos estratégicos, né? Para melhorar essa arborização também, como, por exemplo, próximo a pontos de ônibus, que são locais onde as pessoas ficam muito expostas ao calor. Sim. E também treinamento de equipes médicas para saber identificar e agir rapidamente em caso de heat stroke, né? Conscientização da população, e aí a gente pode falar de TV, de rádio, de tudo, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar um pouco diminuir as nossas vulnerabilidades. Pois é, assim, eu sofri muito esses dias e intensifiquei, por exemplo, alguns cuidados aqui em casa, até mesmo com minha cachorrinha, né? Porque até os animais sofrem muito. Ela eu senti que ficou bem, assim, olhava pra mim, às vezes vinha no escritório, olhava pra mim e ficava me encarando, tipo, faz alguma coisa, eu não tô aguentando mais esse calor. E aí a gente tenta de todo cuidado, hidratação, tenta a gente fazer ali usar o uso daqueles aqueles nebulizadores de umidificador de ar, né? Para tentar Uhum. melhorar um pouco, também porque o tempo aqui ficou bem seco nos dias que, mesmo com calor, a gente teve, assim, demorou, e chovia e não melhorava, né? Dava uma chuva e só piorava, parece.
E a gente foi tentando se cuidar, mas a gente sabe, por exemplo, que escolas não estão preparadas, né, Karina? As crianças lá estudando no maior calor. Eu vi casos de Uhum. escolas que sequer tinham ventilação. Essas são coisas que já deveriam ter sido pensadas desde a pandemia, porque a gente sabe que ventilação de ambiente é essencial, por exemplo, para prevenir a transmissão de vírus respiratórios, né? E a Covid se encaixa aí. Mas não, a gente não está preparado para viver essas ondas de calor, assim como a gente não está preparado para viver frio extremo. Na verdade, o Brasil ele não é um país que se preparou ao longo dos anos para viver qualquer extremo. Eu percebo isso, porque no frio a gente sente muito frio, as casas não são preparadas, pelo menos aqui, não são preparadas Uhum. para ter algum isolamento térmico também para ajudar a não sentir muito frio. E no calor a gente sofre muito, né? A gente vê que, por exemplo, o ar-condicionado está se tornando um item de necessidade e não um item de luxo, como era antigamente, né? No Mato Grosso do Sul, Uhum. por exemplo, onde minha família mora, lá no verão, sempre é muito calor, bate aí os 40 graus, e tem vezes que a gente se tranca dentro de casa, liga todos os ar-condicionados que tem em casa, que tem um na sala e nos quartos, liga e fecha tudo para ver se gela a casa inteira, sabe? Para tentar ficar preso dentro de casa, por causa que o calor lá fora é insuportável. Eu acho que a gente ainda pode se adaptar. A saúde humana fica muito comprometida com essas ondas. Como eu comentei no começo, nós temos mortes que são por conta de calor. A população, por exemplo, que vive em situação de rua sofre muito com esses eventos, tanto no inverno quanto no calor extremo. Embora tenham sido feitas aí algumas ações para tentar mitigar um pouco isso, colocaram tendas, distribuíram água para a população de rua, ainda é muito pouco. A gente precisa pensar também no que a gente pode fazer para melhorar no longo prazo, adaptação de ambientes, né, como você falou, mas a gente também conscientizar que o calor também pode matar, o calor também faz mal. A gente tem vários problemas associados ao calor, a insolação, a desidratação, o estresse térmico, a exaustão, estão todos relacionados ao calor. Um dia eu vou fazer um episódio para falar só sobre isso, para todo mundo ficar bem informado. E é claro que, apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento nessa época que nós vivemos, eu penso, Karina, que o ano que vem, se for menos quente que esse, as pessoas já vão esquecer, sabe? Eu acho que a nossa memória é muito curta, sabe? Olha, não tem mudança climática, não, olha aí, já melhorou, né? Se melhora agora, esses dias que estão um pouco menos quentes, as pessoas não estão reclamando mais de mudança climática. Você já observou isso? Inclusive tem negacionistas que utilizam muito o argumento, né, que quando acabou o El Niño de 2016, depois teve, né, uma arrefecida e teve gente negacionista que usa isso para dizer que o aquecimento global parou depois de 2016. Não, era É, só uma variação natural, mas o aquecimento global continua aumentando, é uma tendência que segue há várias décadas e a gente só vai conseguir parar isso com corte de emissões, né? Então, não dá para a gente esquecer esse assunto só porque a gente, no momento, quando não tem algum desastre, esse assunto não pode voltar a ser quinta notícia, tem que ser uma prioridade na nossa vida, a gente tem que levar isso muito a sério. Eu gosto de dizer, né? É um problema transversal que afeta todas as outras áreas. Não vai ter uma área que não vai ser afetada pelas mudanças climáticas. É economia, é saúde, é segurança alimentar, a biodiversidade. Então, assim, tudo já está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Então, esse é o momento. Esse é o momento da gente agir. Eu sei que é muito desesperador e traz toda uma eco-ansiedade, e tem coisas que sim já são irreversíveis, né? Pelo menos em questão de muitos séculos, mas a gente ainda pode conseguir um futuro habitável nesse planeta. Então, esse é o momento.
Não existe um planeta, uma opção B de planeta, né? Não existe tem. planeta B. Não existe, gente. A gente tem que prezar mesmo por essas mudanças que vão fazer a diferença na habitação desse planeta e vão fazer a diferença em todas as áreas, né? Como você falou, até na economia, logicamente, faz toda a diferença. Na agricultura, por exemplo, influencia muito, né? O quanto a agricultura sofre também com isso. E é necessário, sim, mudar, é necessário, sim, a gente ter consciência de que essa mudança é para agora. E, para isso, a gente também precisa fazer pressão nos políticos para que tomem decisões, para que possam propor também mudanças, os deputados para que possam propor projetos de lei que possam, de fato, fazer a diferença, né, criar políticas públicas aí que possam ajudar a gente a se adaptar, mas também ajudar a gente a mitigar o que está acontecendo por conta dessas mudanças climáticas, né? A gente precisa cuidar do planeta, que é o único planeta que a gente tem, né? A gente vai morrer, mas a gente não vai morrer agora se a gente se cuidar. Resumindo, é isso. Olha, Karina, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber de novo aqui. Acho que essa conversa ficou bem esclarecedora, muito didática, para todo mundo entender a importância de se falar nesse tema e de fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fala muito e pouco está sendo feito, mas a gente está vendo aí a possibilidade de mudanças reais, porque eu acho que o ponto que chegamos, né? Esse ponto que chegamos já acendeu muitos alertas, né? Então, muito obrigada por você se disponibilizar de estar aqui no Escuta Ciência e de falar desse assunto. E continue estudando para trazer muitas informações para a gente, viu? Obrigada, Letícia. Estou realmente muito feliz de estar aqui. E é isso, gente. Ajude a conscientizar outras pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. A gente precisa que muita gente esteja ciente da nossa situação para tomar boas decisões e para cobrar de tomadores de decisão. Então, para cobrar de quem pode, de fato, quem tem poder para fazer o que precisa ser feito. Então, é importante fazer pressão nas COPs, por exemplo, né? A COP no Brasil, eu considero que... Eu tenho muita esperança de que saia algo realmente bom dela. Não sei se estou sendo otimista, mas não só a COP do Brasil, todas as COPs têm que ter pressão popular, porque as decisões tomadas ali são o guia, né? Uhum. Então, é pressionar, é ajudar a conscientizar as pessoas, pressionar, votar bem, cobrar e se possível, fazer parte de algum movimento. Ativismo é importante também. Então, contribua da melhor forma possível. Obrigada pelo convite. Obrigada, Karina. Só divulga aí suas redes, seus trabalhos para o pessoal também te seguir lá. Ai, por favor, gente, me sigam. Eu faço divulgação científica, produzo conteúdo para redes sociais, né? O Twitter, ou X, o X, né? O Instagram, o TikTok, todos são o mesmo usuário, Kari Lima X. Então fica Kari Limax, tá? Todos são iguais. E também faço parte do projeto Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei, né? Junto com o professor Alexandre Araújo Costa, e uma equipe muito legal. E a gente tem canal no YouTube, tem Instagram também. É só buscar lá O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei, que vocês vão achar nossas redes em todos, também no Twitter, no Instagram e no YouTube. É isso aí, gente. Vamos lá seguir a Karina. Eu vou deixar também na descrição do episódio para você clicar aí direto lá para as redes dela e poder seguir ela lá e acompanhar o trabalho dela. É isso. Espero que você que esteja escutando aí tenha gostado. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta Ciência.